Perfeito. Olá a todos, nós damos início agora a mais uma das nossas reuniões científicas, né, da disciplina de Medicina Intensiva da Escola Paulista, né, de Medicina. Ela também faz parte do nosso curso de atualização em Medicina Intensiva, e hoje a gente tem o prazer de apresentar a Daniela França Gomes, que é a nutróloga da disciplina de Nutrologia do Departamento de Pediatria da Unifesp, da Escola Paulista. Ela é mestre em Ciências da Nutrição pela Unifesp, especialista em nutrologia pela ABRAM e em nutrição enteral e parenteral pela Braskem, pela Sociedade Brasileira aí de Nutrição Parenteral e Enteral. Ela é coordenadora clínica da equipe multiprofissional em terapia nutricional do Hospital São Paulo e nutróloga da UTI de pediatria do HCOR. E hoje ela vai dividir um pouquinho com a gente do seu vasto conhecimento e vai falar um pouco para a gente do que o intensivista precisa saber sobre nutrição parenteral. Obrigada. Bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês e um tema desafiador no sentido de tentar pegar ali todos os gaps da indicação de nutrição parenteral. E eu tentei, no menor intervalo possível, para a gente ter tempo de discussão, tentar ampliar ao máximo aí a nossa discussão. Para essa apresentação. E agora não foi aquela. Não está passando da. Ah, agora foi. Pode, Para pode. essa apresentação, eu quero dizer que não tenho nenhum conflito de interesse e que eu segui basicamente as recomendações das nossas principais sociedades de terapia nutricional e as recomendações do Ministério. Bom, quando a gente pensa em terapia nutricional na criticidade, e sempre que a gente segue uma linha de raciocínio, a gente sempre vai pensar do mais fisiológico, daquilo que é mais fisiológico para o menos fisiológico. E óbvio que na terapia nutricional isso não seria diferente. O fisiológico seria sempre que possível a gente ter a nutrição oral adequada para o nosso paciente. Na impossibilidade da via oral, há o uso de vias alternativas, sonda nasoenteral, gastrostomia, jejunostomia, e na impossibilidade de uso do trato gastrointestinal, ou em alguns pacientes de risco, a indicação de nutrição parenteral. Seria muito simples, se a gente só falar nas não indicações, mas para a gente entender quais são as condições em que eu não, em que eu vou indicar aí a nutrição parenteral ou por contraindicação ou por necessidade energética, a gente tem que entender muito bem o que está acontecendo com o nosso paciente. Não é dúvida para nenhum de nós que a terapia nutricional precoce modifica o prognóstico dos nossos pacientes e que ela é extremamente importante, é uma das terapias importantes do nosso cuidado. Mas o que a gente não pode esquecer que esse paciente em condições de criticidade apresenta nessa fase, na fase do choque, uma hipoperfusão intestinal e tecidual importante. A gente sabe que o intestino, o trato gastrointestinal é um órgão menos nobre nesse sentido, e que ele vai sentir aí, com certeza, essa perfusão tecidual. É uma fase com uma grande quantidade de citocinas inflamatórias na circulação, interleucina 6, interleucina 1, TNF alta, alfa, e uma fase em que a gente tem uma resistência periférica à insulina, a liberação de glucagon ali como hormônio contrarregulador, mantendo o nosso paciente hiperglicêmico. Entender cada uma dessas fases para estabelecer a nossa terapia é ponto fundamental, porque nessa fase inicial, muitas vezes eu não vou poder dar nutrição enteral nem nutrição parenteral. O importante aqui vai ser a ressuscitação volêmica, o ajuste de droga vasoativa, e esse é o momento que ou eu vou ter o meu paciente em jejum ou eu vou estar iniciando a minha terapia. Naquela fase aguda, que pode durar do primeiro dia ou classicamente em terceiro e sétimo dia e que em algumas gravidades maiores pode até se prolongar, é quando eu vou gradativamente aumentando a minha terapia nutricional
com o objetivo de dar substrato para que esse meu paciente responda ao agravo, sempre tendo a consciência de que esse meu paciente permanece em catabolismo independente da minha terapia nutricional. E só depois que ele caiu o marcador ali, começou a desinflamar e começou a ter uma melhora, que eu vou começar a adequar efetivamente as minhas necessidades nutricionais e, em fases posteriores, evoluir para uma recuperação nutricional. Isso é extremamente importante na tomada de decisão do meu perfil de terapia, mas o que tem que estar claro para todos nós é que a instabilidade hemodinâmica, a instabilidade contraindica a sequência desse nosso fluxograma. E a gente sabe que nesse momento o corpo está o tempo todo fazendo quebra de musculatura com o objetivo ali de liberar, garantir um pool de aminoácido adequado para as proteínas de fase aguda. Existe ali uma produção endógena calórica, porque o meu corpo está fazendo lipólise. A gente não pode esquecer que corpos cetônicos eles podem ser utilizados como fonte de energia para o sistema nervoso central, e esse é o nosso órgão extremamente nobre que tanto glicose como corpo cetônico vão estar ali presentes para garantir. Ao mesmo tempo que o corpo faz lipólise, ocorre uma saturação da lipase lipoproteica, com isso eu quebro menos o lipídio e aumento a circulação de triglicerídeos, por isso que vemos com frequência hipertrigliceridemia nessas condições de gravidade. Ao mesmo tempo, o glicogênio muscular vai sendo consumido, aquele mecanismo que a gente falou, resistência periférica à insulina, liberação de aumento do glucagon, que a gente sabe que acontece de forma importante nessa fase, e glicose ali como fonte de energia circulante. Então, meu paciente está hiperglicêmico. Muito claro já na literatura que manter essa hiperglicemia ou uma oferta excessiva nessa fase pode prejudicar ali a evolução do meu paciente. A gente tem uma série grande de estudos falando sobre isso. Então, se eu vou instituir a nossa terapia nutricional obrigatoriamente numa primeira fase, eu objetivo uma taxa metabólica basal para uma resposta de agravo, e à medida que o meu paciente vai estabilizando, eu vou progredindo isso. E aí os guidelines são muito é, na literatura, na nossa literatura médica, a gente vê modismos, booms de ideias aqui, depois outras fases, uma outra tendência. A gente sabe que essa curva não linear dentro da medicina, ela acontece, e esse é a nossa última recomendação, o nosso último guideline da Sociedade Europeia, falando sobre as nossas recomendações quando a gente está ali estabelecendo a determinação da nossa terapia. Óbvio que o ideal, como todos colocam, é que a gente fizesse calorimetria indireta no nosso paciente, para que a gente determinasse ao certo a necessidade dele naquele momento, e na impossibilidade, talvez a medida do VO2, para que de forma, ali, com uma forma um pouco mais aproximada, a gente conseguisse chegar às necessidades deles. Mas, na ausência, todos são claros em dizer da possibilidade que a gente deve usar fórmulas, né, fórmulas preditivas, a gente pode abrir mão de fórmulas preditivas para estabelecer ali a necessidade. Mas que numa fase inicial, uma nutrição mais hipocalórica, com em torno ali de 70% da sua meta, deve ser pensada para evitar complicações associadas à terapia nutricional. O que não tem dúvida nos guidelines é que a gente não deve postergar uma adequada oferta proteica e atingir o quanto antes essa oferta proteica para atingir as necessidades do nosso paciente. Lembrando que como a gente comentou, as recomendações também oscilam, e nesse último guideline da Sociedade Europeia, que antes a gente via ali um teto de proteína um pouco mais alto, de 1,5 grama por quilo, já saiu como 1,3 grama por quilo, um pouco acima do limite superior de normalidade.
Isso vai ser importante, sem dúvida nenhuma, da determinação da nossa necessidade energética da nutrição parenteral, porque na nutrição parenteral, quando a gente dá o alimento diretamente na veia, a gente deixa de ter o efeito térmico dos alimentos, que é quanto o corpo gasta de energia para metabolizar um nutriente. Então, eu comi um bife, esse bife ele vai ser quebrado nos peptídeos, depois vai ser quebrado em aminoácido para depois ser absorvido pelo nosso intestino e assimilado pelo fígado. Esse processo consome em torno de 20% de energia, que é utilizada ali no nosso gasto energético total. Quando a gente faz parenteral, essa mesma fonte de proteína não é mais uma proteína íntegra. Eu simplesmente estou dando aminoácidos ou dando o lipídio que vai ser metabolizado direto no fígado e tô dando a glicose, né? Infundido em miligrama quilo minuto direto na veia. Então, a nossa necessidade pela via parenteral, ela acaba sendo um pouco menor. Óbvio que se a gente fizer o cálculo por calorimetria indireta, a gente está falando do cálculo real e da necessidade real do nosso paciente. Mas quando a gente usa fórmulas preditivas, a gente corre o risco de superestimar essa necessidade. Então, esse é um ponto importante quando a gente está falando de nutrição parenteral. E aí, só um pouquinho para a gente chegar ali a nossa determinação das metas, é sempre pensar, obviamente, na proteína, pensando no pool de aminoácido. É, aquilo que antes a gente discutia também nesses últimos 2 anos saíram alguns estudos randomizados mostrando que o paciente comparando ali o paciente com uma oferta que eles colocam como usual, em torno de 1,3 gramas por quilo de proteína, e o grupo de pacientes que está ali recebendo entre 1,5 e 2 gramas por quilo. Interessante esse estudo, porque a gente vai discutir para frente outros estudos. Eles respeitam essa fase inicial do choque, com o aumento progressivo da oferta calórica, e estabelecem a mesma meta proteica para os dois pacientes, mostrando desfechos muito próximos do ponto de vista, nenhum com resultado significativo, do ponto de vista mortalidade, tempo de ventilação mecânica, complicação hepática, realimentação. E mostrando os estudos agora, que mostram que associam, né, muito interessante, associam com qualidade de vida ou com a escala de déficit de dano ali, da fragilidade que a gente acaba, os danos que a gente acaba tendo dentro da terapia intensiva associado a toda a criticidade, mostra que tanto na oferta estándar, ali 1,3 grama por quilo, quanto na de alta proteína, a gente não diferentes. E aí tem estudos sequenciais, coloquei aqui também o EFORT, e aí ele faz uma visão, a segunda análise desse estudo também de alta proteína com moderada oferta, ele mostra assim, um resultado parecido, sem diferença em desfechos de morbimortalidade, mas com uma injúria renal um pouco mais alta no grupo hiperproteico. Eu só quis pincelar isso justamente para raciocinarmos que se a gente estabelecer uma meta excessiva, e aí pensando na nutrição parenteral, esse overfeeding, esse excesso de alimentação, vai resultar numa oferta hídrica excessiva, e tudo que a gente não quer é balanço positivo sequencial nesse nosso paciente em condições de criticidade, hiperglicemia, porque uma resposta ali contrarregulatória já está acontecendo, e quando a gente aumenta hídrica, aumenta o calórico, invariavelmente o meu paciente vai ficar mais hiperglicêmico, por aquele mesmo mecanismo, aumento da hiperlipidemia, aumento das escórias nitrogenadas,
podendo levar à disfunção hepática, porque se a gente pensar, um obeso faz esteatose hepática, numa injúria direta, um paciente que já tá sofrendo com uma hipoperfusão esplânica, você dar uma oferta excessiva não tem como a gente não fazer ali uma injúria de forma direta, e uma disfunção respiratória com maior dificuldade ali, com todo aquele carboidrato, a maior produção de CO2 e a capacidade de lavar. Então, às vezes, quando a gente dá pela via enteral, a gente tem um mecanismo protetor muito interessante, que é o nosso trato gastrointestinal. Então, a gente pesa um pouco mais ali na nossa oferta calórica do paciente, dali a pouco o paciente distende, tem uma bruta diarreia e a gente acaba parando ali num platô, numa oferta calórica mais baixa. Quando a gente faz isso pela via intravenosa, a gente não tem um mecanismo, esse mecanismo protetor de trato gastrointestinal. Então, essa oferta pela via parenteral tem que ser muito bem pensada. Mas é muito claro para a gente que a hipoalimentação, que uma oferta abaixo do que esse paciente precisa, e aí os estudos, acho que dos estudos nacionais, a gente tem o IBANUTRI, que mostra a desnutrição intra-hospitalar de forma muito, muito clara. Sem dúvida, essa hipoalimentação leva ao consumo de musculatura, tanto essencial quanto não essencial, um funcionamento enzimático subótimo, porque eu tenho que garantir proteína de fase aguda, eu tenho que garantir funcionamento de musculatura cardíaca, funcionamento de musculatura diafragmática, e para tudo eu preciso garantir ali a meu pool de aminoácido, déficit imunológico para produção de anticorpos e alteração da cicatrização de feridas, que vão, sem dúvida nenhuma, resultar em infecção de repetição, aumento de tempo de internação e aumento da morbimortalidade. E se eu também dou uma oferta excessiva, especialmente na fase inicial, e esse meu paciente for um risco nutricional importante ou um desnutrido, eu posso correr o risco de um funcionamento, um corpo que estava preparado, fazendo catabolismo e gliconeogênese o tempo todo, fazendo consumo de massa muscular, de glicogênio hepático, todo o funcionamento enzimático ali, todas as bombas funcionando de forma não ideal. No momento que eu dou uma maior quantidade de energia, ou seja, maior quantidade de glicose, disparo produção de insulina, começa a acontecer um funcionamento enzimático ótimo, e aí lembrem de uma bomba clássica de funcionamento, que é a bomba de sódio e potássio, que está dentro ali de um processo de privação. No momento que chega a glicose, ocorre um movimento intracelular de potássio, fósforo, magnésio, e, consequentemente, esse paciente pode fazer síndrome de realimentação. E aí, Dani, mas sim, síndrome de alimentação pode acontecer tanto pela via enteral quanto pela via parenteral, mas o risco sempre maior pela via parenteral, pelo fato da gente não ter ali o nosso intestino como órgão protetor nesse momento que eu vou progredindo a minha nutrição. E todos nós estamos dentro de UTI, sabemos que a gente não consegue progredir rápido, muitas vezes a enteral na maior gravidade. E na parenteral, não, a gente vai aumentando. Deixo aqui como sugestão o consenso de síndrome de realimentação da Sociedade Americana de Enteral e Parenteral, em que ele elenca os pacientes de risco moderado e de alto risco para fazer síndrome de realimentação, para esse perfil de paciente sempre estar ali na nossa linha de evidência, justamente para que a gente evite as disfunções de múltiplos órgãos associado aos distúrbios hidroeletrolíticos, especialmente fósforo e potássio, mas magnésio também é extremamente importante. E o manejo sempre o mesmo, iniciar com oferta mais baixa, que ele coloca como máximo 40 a 50% da meta, que na fase crítica vai ser taxa metabólica basal, ter uma dosagem de eletrólitos a cada 24 horas ou todas as vezes que você fizer
progressão da terapia nutricional, especialmente se a gente estiver falando parenteral, e naquele grupo de risco que ele coloca, já iniciar tiamina, mantendo essa tiamina por 5 a 7 dias, sempre monitorando os sinais vitais, e no distúrbio hidroeletrolítico, eletrocardiograma, tudo para a gente evitar complicações maiores. E toda essa linha de raciocínio em cima da nossa oferta entra para essa nossa segunda fase, que é ou a nossa progressão gradativa da enteral, com a gente conseguindo fazer essa progressão adequada ou não, lá entre o terceiro e o sétimo dia, ou, se esse paciente, entre o terceiro e o sétimo dia, eu não consigo dar nutrição enteral, eu raciocinar pensando na nutrição parenteral, ou se eu consigo dar nutrição enteral insuficiente, quando eu vou pensar também na nutrição parenteral. As indicações clássicas de nutrição parenteral, elas são relativamente tranquilas, mas divergem entre os guidelines, porque no paciente crítico, a gente tem ali a contraindicação de uso de trato gastrointestinal em períodos de 3 a 7 dias. Quando a gente fala no período de 3 dias, tanto a Aspen quanto a Espen são claras em dizer que deve ser iniciada em períodos de 3 dias num paciente desnutrido ou risco nutricional em que você não consiga utilizar da dieta pelo trato gastrointestinal. Mas quando eu vou para o paciente eutrófico, a Aspen e a Espen divergem um pouquinho, a Sociedade Europeia tende a parar ali numa indicação em torno de 5 dias e a Sociedade Americana em 7 dias, por isso que eu coloquei aqui entre 3 e 7 dias. E no paciente cirúrgico, quando que a gente vai indicar a nutrição parenteral? Terapia nutricional pré-operatória modifica o evolutivo desse paciente, e quando esse paciente está dentro da nossa terapia, do nosso serviço hospitalar, e não consegue atingir as necessidades pela via oral ou enteral, por um período de 7 dias, a gente deve indicar nutrição parenteral. E aqui eu quero fazer um adendo, porque com frequência eu sou chamada para indicação de parenteral aqui, e o que a gente não pode esquecer é: Dani, vamos entrar com parenteral para esse meu paciente que está comendo por boca, mas está comendo só um pouquinho no pré-operatório? Não, porque se o paciente tem trato gastrointestinal viável, a gente não deve pular etapas, e etapas extremamente seguras. Então, se o paciente está com a via oral e não atinge as necessidades, óbvio que primeiro ele deve passar pela via enteral. A não tolerância da via enteral, a gente passa para a nutrição parenteral. Coitadinho do paciente, ele ter que receber uma sonda no pré-operatório. A gente jamais deve usar essa política. É ruim para o paciente ele ir depletado para o procedimento cirúrgico e aí sim a gente aumentar a morbimortalidade dele. Então, etapas não devem ser puladas, e primeiro a via oral, depois a enteral. E sim, não atingiu necessidade, a terapia nutricional, os estudos são bem claros, pré-operatória, ajuda ali nos desfechos positivos do paciente. No pós-operatório, se eu tenho um paciente que o cirurgião ele fez o procedimento e ele falou: olha, não tenho previsão para uso desse trato gastrointestinal. Se ele não tem previsão para uso do trato gastrointestinal e a gente vai indicar um parenteral, é ideal que essa parenteral entre o quanto antes, ou seja, assim que o meu paciente tiver condições hemodinâmicas. Não tem sentido a gente, sabendo que ele vai usar parenteral, a gente postergar o início e depletar as reservas desse paciente que, se já passou por um procedimento, se ele já passou por um procedimento cirúrgico que contraindica o uso do trato gastrointestinal, é porque ele já tem uma gravidade maior. Então, o quanto antes esse paciente entrar, o quanto antes tiver condições hemodinâmicas, a gente vai entrar. Agora, um pós-operatório, após 7 dias, em que
passou 7 dias e a oferta enteral permanece 50% abaixo das necessidades, a gente deve indicar a nutrição parenteral. Eu achei que eu tinha colocado, depois eu vi que eu esqueci. A sociedade, isso daqui é a recomendação do guideline da ESPEN, que é a Sociedade Europeia. A sociedade americana, nesses casos, coloca 7 a 10 dias, não atingindo a necessidade para iniciar aí uma nutrição parenteral complementar. Na pancreatite, a gente acaba não tendo mais dúvidas. Nossa, quando eu comecei a trabalhar, o paciente está com pancreatite, quando eu comecei na Nutro, né? Comecei na Nutro, o paciente está com pancreatite, qualquer pancreatite, todo mundo deixava em jejum e era indicação de parenteral. Hoje a gente sabe que não, a gente tem que usar o trato gastrointestinal e avaliar a tolerância do paciente, e somente nos casos, tanto na pancreatite aguda grave ou na grave necrohemorrágica, que não tolerou a via enteral, que a gente vai passar para a terapia nutricional parenteral. A gente tem que respeitar sempre a dor e a tolerância ali da progressão, se for uma nasoenteral, fazendo ali os sequenciais de modificações adequados, mas só então a gente passa para parenteral. E aqui, tudo isso eu acho que foi o caminho mais fácil, porque nas grandes catástrofes abdominais, as fístulas mais baixas de alto, perdão, as fístulas baixas de alto débito, os pacientes com politrauma e aquelas catástrofes abdominais, com o abdômen completamente congelado, nas gastroparesias persistentes e em sangramentos, essa é uma indicação que a gente dificilmente vai ter dúvida ali do início da parenteral. O grande ponto da dúvida que eu quis reforçar um pouco mais, que eu acho que surge em que momento que o meu paciente recebendo nutrição enteral, eu preciso fazer uma nutrição parenteral suplementar. É, o que todos, e aí os artigos são muito claros, é que a gente não deve preocupar com isso antes dos 3 dias, especialmente se o nosso paciente for eutrófico, se ele for desnutrido a partir do 3º dia, e se ele for eutrófico a partir ali do quinto, entre o quinto e o 7º dia, mas a partir desse momento, do quinto dia, vamos falar por volta entre o 3º e o 5º dia, quando eu não consigo fazer a minha progressão da nutrição enteral, é quando eu devo avaliar o benefício da nutrição parenteral. E isso a gente tem que individualizar, porque não fica claro na nossa literatura. Gosto muito da Matt Berger. Ela tem uma linha de raciocínio muito, acho que ela é da Bélgica, ela tem uma linha de raciocínio muito muito ponderada em relação ali às indicações, e ela, nesse artigo de revisão, ela coloca ali todos os grandes estudos que saíram de nutrição parenteral suplementar. Óbvio que não daria tempo de hoje a gente discutir todos esses artigos, mas vou tentar. Colocar ali alguns mais emblemáticos, que é o EPANIC, ou o Pânico, né? Que foi que soltou que a nutrição parenteral precoce suplementar piorava o prognóstico do paciente, mas um estudo cheio com desenho ali que tinha falhas, a parenteral entrou para paciente que tinha indicação e paciente que tinha e que não tinha indicação, paciente que pacientes que às vezes iam receber nutrição parenteral por um período de 3, 4 dias, ou seja, saía ali do quadro de indicação, e ele mostrou um aumento de complicações infecciosas nesse grupo ali com nutrição parenteral. Outros estudos relevantes, tanto o Caloris quanto o Nutrideia, eles também ali comparam o grupo que recebeu nutrição parenteral num período um pouco mais precoce, esses com oferta, diferente do Epanic, com oferta calóricas mais moderadas, a gente não estava falando de overfeeding, com ofertas entre 20 e 45, entre 20 e 25 quilocalorias por quilo, e
O resultado foi, não tivemos diferença em mortalidade. O paciente de enteral teve um pouco mais de o paciente só de enteral teve um pouco mais de complicação em relação à nutrição enteral, mas sem mudanças de desfechos. Aí o Paul Wischmeier falou, bom, eles estão fazendo nutrição parenteral suplementar num grupo que não tem indicação. Então eu vou fazer o estudo que é Stop Up, que eu vou dividir um grupo de risco, mas ali eu achei que é um grupo de risco relativo. Ele pegou os pacientes com IMC menor que 25 e pegou os pacientes com IMC maior que 35. E aí, ele fez a nutrição parenteral complementar para para esses grupos de risco. Então, ele pegou os eutróficos e uma obesidade ali de moderada, de já um pouco maior. E aí, o que ele viu? Que não teve diferença nos desfechos do ponto de vista aumento de mortalidade. Então, o ponto é que não temos resposta exata para essa pergunta. O que a gente tem que olhar individualmente ao nosso paciente e saber a fase que ele está passando. O ponto é que não devemos ter pressa nessa fase inicial, já que existe uma produção endógena ali de energia sendo liberada o tempo todo na forma de glicose, de lactato, de triglicerídeo e que está disponível na nossa circulação. Sim, a gente deve atingir as metas na nossa fase aguda, mais crítica, e aqui sim e dependendo do estado nutricional do nosso paciente, a gente pode pensar, não atingindo esse mínimo, pensar numa nutrição parenteral suplementar, mas levem em consideração sempre nessa fase se o paciente é desnutrido ou se é um risco nutricional importante, e esse é o cara que pode mais realimentar, então o monitoramento é fundamental e muita sede ali de progressão às vezes não é muito bom. E no pós-alta, sim, a gente tem que ter muito claro, pós-alta da UTI, que não necessariamente é pós-alta da UTI, é quando a gente saiu daquela fase aguda e a gente já tem aquele paciente estável na nossa mão, aí sim a gente tem que olhar muito bem para não atingiu as nossas metas, não atingiu a interal e fazer a progressão. O que a gente não pode ter dúvida nenhuma, se eu coloquei algumas coisas claras e outras com dúvida, é que todo paciente crítico, a gente tem que estar muito, muito preocupado com os micronutrientes. Por quê? O estresse oxidativo é extremamente importante nessa fase e os nossos cofatores enzimáticos, os nossos grandes antioxidantes e os nossos cofatores enzimáticos são justamente as nossas vitaminas: zinco, selênio, vitamina A, vitamina C, vitamina E. É, isso para eu citar alguns, mas esses os mais importantes, e tiamina, eles são fundamentais ali no processo de oxirredução e de geração de espécies ativas de oxigênio, para moderar isso. Então, se eu tenho dúvida, se eu vou dar parenteral suplementar ou não, o que eu não posso ter dúvida é que se o meu paciente é depletado, eu preciso ter oferta adequada de micronutrientes. Só para exemplificar para vocês, a gente está falando ali como um todo, mas dentro do nosso serviço a gente tem tanto bolsas individualizadas quanto bolsa pronta para uso. É óbvio que uma individualizada, muito bem adequada para a exata fase do meu paciente, ela ela é um padrão ouro, mas a gente vai conseguir colocar eletrólitos, a gente vai ter as vitaminas, a gente vai ter oligoelemento, a gente tem consegue selênio suplementar, mas ela tem um horário de prescrição e entrega, ela tem que ser transportada em temperatura específica, ela tem que sofrer degelo em temperatura específica e só então ser instalada. Então, se tiver falha em alguma parte desse processo, o nosso paciente não recebe ali dentro do horário programado. E as bolsas prontas para uso, elas estão disponíveis em farmácia. A vantagem nos últimos anos é que a gente melhorou muito de composição. Quando as primeiras do Brasil, a gente tinha uma composição normoproteica central e uma normoproteica periférica. Hoje a gente tem
continua tendo uma periférica, mas 3 ou 4 composições centrais, tanto a normoproteica até a hiperproteica e a hiperproteica. Ela fica ali armazenada como uma bolsa, como todos os medicamentos na nossa farmácia. Ela não precisa de fotoproteção de bolsa, nem equipo fotossensível, porque ela não tem os oligoelementos com as vitaminas que são oxirredutores ali na presença de lipídio. Então, ela pode ser instalada diretamente no paciente. Existem alguns artigos e posicionamentos em relação ao qual é melhor ou qual não é melhor, mas existem alguns já posicionamentos em relação à segurança da prescrição pronta para uso, especialmente quando você não tem ali um serviço especializado o tempo todo acompanhando. Porque, óbvio, pela facilidade da prescrição, pela possibilidade de erro no momento que a gente está manipulando ali uma vírgula diferente no sistema, pode impactar, por exemplo, numa velocidade de infusão de glicose acima do que a gente daria para esse paciente. Os eletrólitos, eles têm quantidades que são uma quantidade padrão dentro das bolsas prontas para uso muito pequena, então se o meu paciente evolui como, por exemplo, uma hiperpotassemia, tem um potássio de 6. Eu não preciso jogar essa bolsa fora, eu consigo fazer ali o ajuste sem desprezar, sem esperar mais 24 horas para a instalação. E também, se o paciente vem com distúrbio hidroeletrolítico importante, eu faço ali, qualquer distúrbio hidroeletrolítico, eu já faço a correção em paralela. Mas as bolsas prontas para uso não têm vitaminas e oligoelementos, a gente sempre tem que prescrever em paralelo, com as facilidades ali de dispensação e custo, porque hoje a gente tem que pensar no serviço sempre como um todo. É, individualização para o paciente, melhor custo e menor risco é sempre o que a gente sempre vai buscar. Então, como mensagem, o que eu diria é que a terapia nutricional em condições de criticidade, a gente tem que pensar numa moderada oferta calórica, especialmente quando eu estou pensando na via parenteral, isso é extremamente importante. Nunca ter dúvidas da adequação da oferta proteica, esse paciente precisa de proteína para conseguir responder a todo esse estresse, por exemplo, uma assistência ventricular, e deve, sem dúvida nenhuma, garantir adequadamente micronutrientes. Isso porque eu quero que esse meu paciente, que está dentro da unidade de terapia intensiva, a gente tente com toda a equipe, minimizar ao máximo ali os efeitos deletérios, então a gente vai usar menos bloqueador neuromuscular, a gente vai dar adequada oferta proteica, a físio vai iniciar ali a mobilização precoce para a gente tentar reabilitar esse paciente ainda naquele momento pós-UTI e a gente devolver ele para a sociedade, sem dúvida nenhuma, o mais habilitado possível. Muito obrigada, e vamos à discussão. Obrigada. Quer falar primeiro, chefe? Não, posso falar. Excelente aula, Daniela. Obrigada aí, né? Eu acho que é muito importante a gente ter você agora no time do hospital, né? A gente sabe quanto é importante ter uma nutrologia forte, né? Para atuar junto com a nutrição na terapia nutricional hospitalar. Então, acho que isso vai, com certeza, só trazer coisas positivas para nós, né? Acho que as pessoas podem ir colocando perguntas aí no chat, mas eu tenho alguns comentários. Eu acho que uma coisa que é importante para nós, eu sei que você já falou bastante sobre isso, mas hoje, na rotina da UTI, desde o que foi publicado, que a gente tem por rotina em paciente eutrófico não começar parenteral antes de uma semana, tá? Perfeito. E eu entendo que todos os outros estudos que você colocou, é lógico que essa é uma questão muito complicada, a gente vê que a ASPEN e a ESPEN têm posições diferentes, mas o que fez a gente meio que ter esse protocolo é uma relação custo-benefício que não é clara para nós, sabe, Daniela? E é lógico que a NPT tem um custo elevado, mas principalmente o custo em termos do paciente. Então, minha pergunta para você, que tem a ver com a nossa discussão naquela época, é assim:
Essas evidências, né, que mostram neutralidade em termos de mortalidade, elas são feitas em países de altos recursos, com níveis de infecção muito, muito diferentes do nosso, né? E níveis de infecção de corrente sanguínea muito diferentes da gente, multiresistência muito diferente da gente, né? Então, até que ponto a gente pode realmente pegar essas evidências que dizem que não faz mais mal, né? Que não é maléfico começar no nutrição parenteral precoce, para a gente mudar essa nossa rotina, né? Porque, na minha visão, além do custo em termos de vidas, né, ou riscos para o doente ser mais elevado na nutrição parenteral precoce, além do custo real ser mais elevado, não há, claro, benefício em começar a parenteral precoce. Né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho como é que a gente lida com isso aqui, principalmente no hospital público como o nosso. Eu acho que essa é uma discussão extremamente importante e eu sou partidária de que a gente tem que ter um olhar diferenciado para a nutrição parenteral suplementar para aquele nosso paciente depletado, o desnutrido. Porque o eutrófico, ele, querendo ou não, ele tem mecanismos de reservas. É óbvio que a gente não quer depletar completamente e deixar o nosso paciente disfuncional, não é esse o objetivo, mas ele tem mecanismos de reserva e o próprio corpo dele, o intestino não funcionante, é ali um mecanismo de defesa de que talvez ele não esteja tão preparado para a nossa terapia. Ao contrário do depletado, do desnutrido, que não tem reserva. Esse cara não tem micro, e aí eu acho que diferencia um pouco dos países desenvolvidos, porque eles não têm tanto esse perfil que a gente recebe completamente consumido. Às vezes um ser avançado que não tinha ali o diagnóstico, uma catástrofe, alguma coisa abdominal, e esse paciente já vinha se depletando. Então, eu acho que o nosso olhar do ponto de vista custo-benefício para o paciente deve ser justamente esse depletado, não esquecendo que esse é o cara que mais vai realimentar. Então, mesmo indicando parenteral, a gente vai ter que ter ali um racional muito bom, porque se ele já começou a realimentar com uma baixa enteral, não tem nem sentido eu passar para uma parenteral. Então, ele eu vou ter que ter um olhar muito importante em relação aos eletrólitos. Eu acho que a gente pode afinar mais essa discussão, talvez criando fluxos um pouco mais específico desses nossos doentes. Óbvio que o algoritmo ele é só um direcionamento e nunca uma análise final, mas eu acho que se a gente determinar ali por fluxo, vai ser bom para o nosso doente. E uma coisa que a gente fala, ah, não, mas todo paciente, a gente está falando de uma instituição pública, vocês estão falando de custo. O custo, a senhora colocou muito bem, custo-vida, porque deixar o nosso paciente hipervolêmico, hiperglicêmico, a gente já sabe que não é bom. Isso já é muito claro para a gente. Então, talvez a gente tenha que ponderar, e é diferente volume endovenoso de volume enteral. Eu acho que essa é uma boa discussão, e por isso que a gente não chega à conclusão tão clara, assim, tão claro ali na literatura. Eu acho bem confuso mesmo. E uma outra pergunta para você, que eu acho que para nós intensivistas e tem muitos residentes nos ouvindo, né? Muitas pessoas em informação, então é importante a gente ter essa discussão, é essa história do instabilidade hemodinâmica, né, Daniela? O que que, a pergunta clássica Droga. é, o que é instabilidade hemodinâmica, né? Quando É. é que a gente está chamando o doente instável demais para poder iniciar, quer seja parenteral ou enteral, né? Então, na integral, eu até acho mais claro para nós, assim, que mesmo que o doente esteja usando droga vasoativa, se ele não tem sinais de hipoperfusão e não está fazendo disfunção de trato gastrointestinal, né, mas não é tão Ok. simples assim também quando a gente está falando do paciente em parenteral, né? Então, o que é esse doente instável, né? Como é que o nutrólogo diz? Ah, está instável ou não está estável? O intensivista tem mais ou menos a ideia de como é que a É. gente A- conceitua. Aí, aí vou falar bem a minha visão. O que eu olho para o meu paciente, que eu acho que isso é legal para os residentes. Se o paciente, independente, porque fica todo mundo, ah,
tal número de nora, tal número de não sei o quê. Se o meu paciente, para conseguir manter ali uma PAM estável, eu tô tendo que o tempo todo sobe droga e desce droga, é porque essa estabilidade não foi, ela não se concluiu. Ele está dentro de uma estabilidade relativa, porque aumenta a vasopressina, desce vasopressina. A gente já sabe o efeito de alguns inotrópicos ali no nosso trato gastrointestinal. Então, eu particularmente uso como critério PAM relativamente estável, a gente não tateando mais tanto droga. Eu gosto muito de olhar a curva de lactato. Eu vendo o clareamento desse lactato, é um paciente que eu já tenho segurança na progressão da minha dieta. E, óbvio, os sinais, a senhora colocou muito bem, a perfusão tecidual, acho que a clínica ainda é soberana. Perfusão tecidual, exame físico abdominal, não ruído aéreo, mas exame físico abdominal, ali, abdômen flácido. O ruído independente, mas a palpação, o paciente não tem desconforto. Lactato clareando, aí eu já começo a pensar ali. E agora a gente tem feito, eu acho que ainda a gente não faz aqui, mas eu tenho acompanhado as medidas de NIRS mesentérico para ver essa prontidão para uso do trato gastrointestinal. Vai sair logo ali um trabalho bem legal, olhar para a perfusão mesmo desse mesentério para a gente conseguir progredir ali a enteral aos poucos. Vamos ver o que dá o resultado. Tem uma pergunta, Dani. Tem uma pergunta aqui sobre a reposição de vitaminas e oligoelementos, todas repostas empiricamente. Tem alguma recomendação de dosagem? Vejo um aumento de reposição de vitamina D ainda sem critérios estabelecidos nestes pacientes. Não. A gente tem recomendações, importante vocês saberem que a gente tem recomendações específicas pela via enteral, e nesse caso a gente segue as DRIs, de Dietary Reference Intake, e a gente tem as recomendações específicas pela via parenteral, em que a gente tem tabelas tanto da Aspen quanto da Espen, falando exatamente a quantidade. Em relação em relação à dosagem de vitamina na fase de criticidade, é um furo, porque nem todos os valores séricos vão ser reais ali no momento que a gente dosa. E em relação à vitamina D específico da pergunta, a gente vai repor quando o paciente tem deficiência. Encontrou deficiência, aí a gente vai seguir as recomendações e as ordens sequenciais de tratamento, e não repor de forma empírica. Todo paciente precisa de alta dose de vitamina D. Isso a gente tem que tomar um pouco de cuidado, não esquecendo que excesso de vitamina D é nefrotóxica. Eu Uma outra tinha. pergunta que a gente responde muito Uhum. frequentemente, né, Daniela, é a história assim, então tá, eu não vou entrar com NPT, porque ainda está na primeira semana de UTI, o doente é eutrófico, mas eu também não posso deixar ele de jejum, porque ele vai fazer cetose, então eu vou deixar aqui um soro glicosado de manutenção. Então, essa é uma pergunta. Emendado nela já é a outra, que é o clássico, que aqui não acontece, né, mas a gente sempre vê essa discussão, que é ligar um soro glicosado de 50% na veia do paciente. Uhum. Aqui não acontece não, já estou dizendo. Ave Mas eu já Maria, tive essa discussão com muitas pessoas, então acho que era uma boa oportunidade de você falar, quer dizer, uma nutrição Capciosa, parenteral, né, capciosa. Daniela, ele é um G15, um G20, é um G25, né, não na maior, passa. no máximo, né? E a razão da gente fazer manipulação no fluxo, como é que fala? No soro, na manutenção, no soro de manutenção? Não, de fazer a manipulação do soro na Manipulação cabine, da na câmara de parenteral. é isso. Justamente tentar evitar a contaminação, né? Então, como é que pode ligar? Pode ligar um soro glicosado 50% na veia do doente, Daniel? Gente, um doente que está hiperglicêmico, você Não, nem vai. mesmo o glicêmico. É o Mas paciente você em vai jejum, deixá-lo o paciente em Você jejum, vai. isso que ela está falando, aquele que está em jejum que você quer fazer uma A pessoa suplementação de para dar glicose. menos volume, entendeu, Daniela? Para E a dar gente quer menos. dar menos volume para ele, então, em vez de eu fazer uma hidratação para ele com glicosada 10%, eu diminuo o volume e dá uma G50. É isso, né, Chay? Você está perguntando?
Eu confesso que felizmente eu ainda não tinha me deparado com fazer um G50 no paciente. Mas eu acho que assim, a gente dá soro glicosado quando o paciente está precisando manter a glicemia. E a gente tateia essa oferta essa velocidade de infusão de glicose de acordo com os níveis glicêmicos do nosso paciente. Dar só soro glicosado, sem colocar eletrólitos, sem colocar nada, a gente, num paciente inflamado, a gente só vai extravasar. Esse paciente tem uma endotelite sistêmica importante e tudo vai para o terceiro espaço. É óbvio que a gente não vai deixar esse paciente, a gente tem o objetivo a euglicemia. Mas, particularmente, nem tenho experiência para dizer, eu vou deixar o meu paciente com glicosado. Eu nunca vi prescrever isso, o glicosado 50%. Ultrapassa a capacidade, a gente tem a concentração máxima de glicose, mesmo em veia central, é 25%. A Uhum. gente pode fazer hemólise, e isso tem risco de, dependendo do volume, tem risco de lesão celular, e eu acho isso perigosíssimo. Perfeito. Não, é para ouvir Não isso tenho mesmo. nem dúvida. Mas eu acho, pegando um gancho nessa discussão, porque a gente tem essa dúvida, sabe, Daniela? Então, você falou uma coisa que é interessante, né? O doente precisa de um soro de... É uma dúvida boa do intensivista, tá, Daniela? E não há consenso com relação a isso. Então, assim, se eu não der 400 gramas, 400 calorias para o paciente, ele vai fazer cetose. Então, eu tenho que dar. Mas se essa glicose não entrar na célula, ele vai fazer cetose do mesmo jeito. Uhum. Então, se o doente está. Eu não estou falando do doente, para deixar claro para todos os intensivistas que me escutam, eu não estou falando do doente que já está recebendo alguma glicose nas formas de diluição de antimicrobiano ou na forma de diluição de droga vasoativa. Eu estou dizendo que é aquele doente que não tem nenhum aporte glicêmico, tá? Esse doente, se ele estiver hiperglicêmico, não seria o caso da gente dar o aporte mínimo glicêmico e com insulina para que essa glicose vá para o lado de dentro da célula, onde ela é necessária ou não, para evitar cetose? Então, o uso da insulina, eu acho que ele sempre deve ser pensado e discutido, porque mesmo o paciente estando hiperglicêmico, eu tenho uma sinalização intracelular de ausência de glicose, porque o nosso paciente está com o glucagon super alto e a insulina não está entrando, ela não está permitindo a entrada de glicose na célula. Então, jejum ou com soro glicosado, esse meu paciente vai fazer hiperglicemia. Então, eu acho sempre racional o uso da insulina nessas condições de criticidade para manter o controle glicêmico. E algumas vezes, nesse processo do início da bomba de insulina, muitas vezes a gente tem que acabar colocando ali um ajuste de um glicosado em paralelo para o nosso paciente. Mas ali e manter o nosso paciente ali numa faixa segura glicêmica, não passando os 180, eu acho extremamente importante. Vocês usam bastante bomba de insulina? Eu ainda não tenho tanto Sim, o sim. contato, sim. Então, o que eu acho que esse é o uso racional. Eu perguntei, dentro de UTI pediátrica, é um é um assunto difícil de ser discutido, porque os intensivistas pediátricos não concordam com o uso de insulina. Mas os estudos são muito claros em prognóstico de manter o paciente hiperglicêmico, não é bom, né? Perfeito. Eu acho que a última pergunta aí nesses minutinhos é voltar na questão da proteína, né, Daniela? A, a gente tinha uma preocupação enorme com essa questão da proteína, até saiu o effort, né? Agora com o Precise ainda mais, eu acho, né? No effort a gente já tinha mudado a prática a gente antes achava que todo paciente deveria ter 1,8 e alguns pacientes a gente chegava até 2,0, né? E hoje a gente está muito mais moderado nisso, né? Sim. E talvez você, de novo, né, uma questão de custo-benefício. Quer dizer, se eu tenho sinal de malefício ou ausência de benefício, para que eu vou gastar, né, Exato. gastar isso? E agora com sinal de malefício, então, não tem dúvida. Mas a gente tem uma população de doente aqui nessa fase de reabilitação, então, tipo, voltando para a nutrição parenteral, né? A gente fica um pouco na dúvida mesmo, sabe, de como ajustar essa oferta proteica desse paciente. E a pergunta para você é se o balanço nitrogenado pode ajudar nisso ou não. Adoro o balanço nitrogenado. Eu acho que assim, é,
São doentes diferentes, né? Você agora já está falando aquela cricidade gigante, a gente consumiu o paciente e a gente precisa melhorar o estado nutricional, porque a gente precisa melhorar a reabilitação. Eu acho o balanço nitrogenado simplesmente fantástico. Eu acho essa segunda fase precisa. Tem chance dele precisar um pouco mais de proteína. Para os meninos que não conhecem, o balanço nitrogenado nada mais é do que a quantidade de nitrogênio que você põe pela dieta, ou seja, a quantidade de proteína que você põe pela nutrição, versus o que você menos o que você perde de proteína. A nossa grande perda de nitrogênio é pela urina. Então, para fazer balanço nitrogenado, significa que não dá para estar em diálise, senão complica o nosso cálculo. Você faz uma simples dosagem de urina de 24 horas. Se esse paciente evacuou, tem lá ali um cálculozinho de ajuste, e você consegue ver se o que você está dando de proteína é suficiente para esse balanço ficar positivo e o meu paciente fazer anabolismo. Se eu estabeleci, a nossa UTI estabeleceu que a meta proteica nessa fase é 1,5. Eu faço o balanço nitrogenado e esse paciente está super negativo, é óbvio que eu preciso melhorar. E aí, provavelmente, eu preciso melhorar não só o proteico, como também o calórico. E aí sim, deixe começar a fazer anabolismo nesse perfil de paciente. Eu gosto. É antigo, bobo, né? Mas eu adoro. É bom ouvir isso, porque a gente acha que a gente usa menos do que devia, né? A gente É, acaba acertando a meta proteica e até para passar de 2, né, Daniela? Até para eventualmente passar os 2, pode. né? Tem paciente que é altamente inflamado e catabólico. Esse paciente pode ser que ele precise disso. É por isso que os nossos estudos são assim, né? É individualização, e é o que você colocou muito bem no começo. A gente está individualizando em cima de estudos de países que têm um nível socioeconômico diferente do nosso. Então, a gente precisa olhar ali o antecedente desse nosso paciente. Ótimo. Eu tenho uma pergunta Que só de bom. ordem pragmática mesmo, aí a gente finaliza, só porque a gente tem muitos residentes, e assim, eu prescrevi a nutrição parenteral para o meu paciente. Quais são os exames que a gente tem que coletar, só para a gente diminuir o risco do doente, e de quanto tempo a gente deveria coletar esses exames? Boa pergunta, Dani. Acabei não colocando, porque eu explorei muito mais os aspectos polêmicos e na aulinha que eu deixei para os nossos residentes, a básica, isso eu acabei colocando, mas vamos lá. Eletrólitos diário na fase de progressão, ureia, creatinina pelo menos a cada 2, máximo 3 dias, nessa fase mais crítica, sempre na base do início do meu paciente do início da nutrição parenteral, função hepática e triglicérides, para a gente entender essa base. E, no geral, quando o paciente estabilizou, repetindo, perdão, antes de entrar no geral, repetindo TGO, TGP e triglicérides uma vez por semana, mas se vir alterado, você deve fazer num período menor, então aí você vai 2 vezes por semana. E depois, na fase de estabilização, pelo menos uma vez por semana eu tenho que ter todo o combo: função renal, função hepática, triglicérides e eletrólitos. Mas se os nossos residentes quiserem voltar na linha básica, eles vão ver que tem isso. E se, por exemplo, a função hepática começa a alterar e os triglicéridos começam a subir, o que eu tenho que fazer na minha nutrição parenteral? Pois é, invariavelmente vai acontecer hipertrigliceridemia. Eu sempre falo que a pulga atrás da orelha é se esse paciente não está infectando, porque a primeira coisa que a gente pensa é que a gente está dando excesso. Mas a primeira coisa que vem na minha cabeça como nutróloga é: será que o meu paciente está infectando ou está piorando? Então, esse eu acho que é um sinalzinho de alerta ali para o intensivista. Mas se a gente tem ali o triglicérides é acima de 300, a gente tem que pensar em retirar o lipídio da nutrição parenteral. Ai, Dani, mas como que eu vou retirar se você falou que vocês têm individualizada e pronta para uso, mas no meu serviço só tem pronta para uso. Dá na mesma, tanto faz.
porque a bolsa pronta para uso, ela Vem vem 3 separado, né? compartimentos separados e você simplesmente quebra quebra a glicose com aminoácido e não quebra o lipídio. E aí a gente infunde normalmente, não dá o lipídio. Mas aí não tem jeito, a gente tem que suspender pelo risco de pancreatite e depois a gente vai voltando. Lembrando que mais de uma semana sem lipídio faz deficiência de ácido graxo essencial. Então, mesmo que ele mantenha com triglicérides de 800 uma vez por semana, eu vou ter que dar lipídio para ele. É Acho isso, que era isso. basicamente. Ah, que bom. Obrigada. A gente Imagina. tem todo um treinamento, né, disponível para todo mundo. Quem não assistiu pode assistir. A gente depois encaminha para os Sim, nossos residentes de novo, né? E o que eu queria falar mesmo era agradecer e agradecer aí pela parceria, vai ser muito bom para nós e para os pacientes, né? com certeza. Também quero agradecer o convite, dizer que eu estou à disposição. Nós somos ainda uma formiguinha ali no hospital, mas com muita vontade de crescer e a gente conseguir aí essa melhoria para os nossos pacientes e para toda a nossa equipe, né? Isso vai ser muito bom. Então, muito Obrigada. obrigada, boa noite a Boa noite todos. a todos. Tá, Tchau, gente, gente? boa Boa noite. noite.